Boa tarde, meus alunos. Hoje a gente vai falar sobre algumas doenças do sistema cardiovascular. Para ser mais preciso, a gente vai falar hoje sobre infarto agudo do miocárdio e doença arterial coronariana. Vê só, na última aula a gente falou sobre hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol na corrente sanguínea, associado com duas proteínas muito importantes. O HDL, que a gente diz que é a lipoproteína boa, e o LDL, que é a lipoproteína ruim. Qual é a função dessas proteínas, Antônio? Transportar gordura, transportar lipídio dentro da corrente sanguínea. E aí, gente, quanto mais gordura eu tenho na corrente sanguínea, mais colesterol eu tenho, mais lipoproteína eu tenho. E a função da lipoproteína é o quê? Transportar essa gordura. Foi o que eu falei para vocês. Não tem como, se você pegar um copo com água e óleo e misturar, você vai ver que o óleo não se mistura com a água. Então, mesma coisa acontece na corrente sanguínea. Para que a gordura ela caminhe dentro do nosso corpo, precisa dessa lipoproteína. Tá certo? E é como eu falei já, até para Gilvão eu falei, não é aquela proteína da academia que você malhou, que você treinou, não. Essa lipoproteína é diferente, é outra classe de proteína, tá certo? E aí o que é que acontece, gente? Essa gordura, ela começa a acumular dentro do vaso. Começa a acumular dentro do vaso e essa gordura vai deixando o vaso mais estreito, impedindo que o sangue ele corra com facilidade, tá certo? E lembre-se, a arteriosclerose, que é o acúmulo de gordura dentro do vaso sanguíneo, é assintomático. Você que está assistindo pode ter acúmulo de gordura dentro do seu vaso, mas você só vai saber quando esse vaso ficar completamente obstruído, cheio de gordura, o sangue não passar mais e aí aquelas células vão morrer. É isso que a gente chama de infarto, tá bom? E aí eu já falei para vocês que o infarto, ele não ocorre só no coração, tá certo? O infarto, ele pode ocorrer em qualquer tipo de tecido, em qualquer tipo de órgão. É só não chegar sangue para nutrir aquelas células, tá certo? Vou dar uma paradinha para a gente começar aqui para a segunda parte da aula. Bom, voltando. Vamos falar agora sobre doença arterial coronariana, DAC. O que é isso, a doença arterial coronariana? Se lembra que eu falei a vocês agora desse acúmulo de gordura dentro do vaso? Lembra, né? Minha gente, o coração, aqui ó, o coração ele é um músculo. E o coração ele também precisa de sangue. Se lembra que quando a aorta ela sai do ventrículo esquerdo para levar o sangue para o corpo, ela se divide em artéria coronariana. Qual a função dessa artéria coronariana? O sangue ele precisa o coração ele precisa de sangue oxigenado. Então, quando esse sangue ele sai do ventrículo e entra na aorta, parte desse sangue rico em oxigênio vem para a artéria coronariana. Essa artéria coronariana, gente, vai nutrir o próprio coração de oxigênio, porque o coração também precisa de oxigênio. O coração não vai só bombear, gastar energia para os outros cantos do corpo, não. O coração também precisa que chegue oxigênio para ele. E esse sangue rico em oxigênio chega através dessa artéria coronariana. E aí o que é que acontece, gente? Vamos pegar aquele paciente que tem uma dieta rica em gordura. Uma dieta, né, que tem muito lipídio, gordura, carboidrato. E aí essa gordura começa a acumular dentro desse vaso aqui, por exemplo. Começa a acumular aqui, ó. Vai acumulando, vai estreitando esse vaso. E aí o próprio coração, ele vai enviar sangue para ele. Mas quando chega aqui, como está com um acúmulo de gordura, esse sangue não passa para cá, ó. Por que não passa, Antônio? Está obstruído. E aí, essas células aqui começam a morrer
e morrem. Minha gente, infarto cardíaco. Antônio, isso é infarto? É um dos fatores, né? Então, eu tenho sangue que era para vir para cá para nutrir essas células. Porém, eu tenho muita gordura, eu tenho placa de ateroma, placa de gordura, e essa placa vai obstruindo aqui, ó. Então, meu sangue vai vir, chegando aqui ele não passa. Isso aqui morre, infarto. E isso é uma das causas de infarto. E às vezes, como eu já falei para vocês, é assintomático. Eu mesmo posso ter tido já uns 2 infartos. E eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu não fiz nenhum exame para detectar. Você pode ter tido já algum infarto. Mas o nosso próprio corpo, às vezes, quando ele vê que tem uma placa de ateroma, ele tenta criar novos vasos para poder nutrir aquelas células. Vou mostrar um vídeo hoje para vocês, um vídeo muito bom que eu sempre passo, de um homem que tem infarto. O que é que acontece no coração? Né? Então, quando obstruiu essa passagem, o sangue ele não passa, o meu organismo tenta, em algumas vezes, criar novos vasos, porque meu organismo é esperto. Ele tenta criar novos vasos para poder chegar naquela área onde o sangue não está chegando. E aqui, veja, olha, eu tenho um vaso, que pode ser de qualquer parte do meu corpo. Como eu estou falando de coração, eu estou falando de infarto cardíaco, tá certo? Mas lembre que pode acontecer infarto em qualquer parte do meu organismo. Então eu tenho um vaso, esse vaso começa a acumular gordura, essa gordura ela vai aumentando, chega um tempo que ela começa a fechar o vaso fica fechado. E aí chega menos sangue, passa menos sangue para essas minhas células. Aí vê só aqui uma coisa, voltando. Olha, voltei muito. Olha, na doença arterial coronariana, que é quando a minha artéria do coração está ficando fechada, eu tenho uma placa de gordura, que eu chamo de ateroma, grifem aí, placa de ateroma, placa de gordura, ateroma. Essa placa de gordura, ela começa a obstruir essa passagem de sangue. Essa diminuição da passagem de sangue eu chamo de isquemia, tá certo? O paciente ele teve uma isquemia cardíaca. O que é isso? Tá chegando pouco sangue para nutrir as células do coração. E aí, se essa isquemia, se esse fluxo sanguíneo não for revertido, se a gente não reverter isso o máximo possível, vai obstruir completamente, causando uma necrose, que é a morte do tecido. A necrose, gente, eu posso chamar também de infarto, tá certo? Necrose e infarto é a mesma coisa. Popularmente a gente chama de infarto, mas é a mesma coisa. Então, vê só, eu tenho um acúmulo de gordura no vaso. O acúmulo de gordura no vaso diminui a passagem de sangue, diminui a chegada de sangue na minha célula cardíaca. Essa diminuição eu chamo de isquemia. Vai chegar um tempo que essa gordura é tanta que ela fecha completamente o vaso. E aí eu chamo de necrose, eu chamo de infarto. E olha aqui, uma vez que uma célula cardíaca minha morreu, ela não volta, tá? Então você vai ver alguém falando, um paciente morreu e aí foi feito uma necrópsia nesse paciente. E aí disse que ele já teve umas 5 infartos no passado. Verdade. Mas ele não teve nenhum sintoma. Porque às vezes o paciente tem infarto, tá certo? Tem necrose, e aí o paciente não tem sintoma, tá certo? É o que a gente chama de infarto assintomático. Infarto cardíaco assintomático. Da mesma forma que você pode ter um infarto renal assintomático, infarto esplênico no baço assintomático, infarto hepático assintomático. É só você ter gordura dentro de uma artéria. Lembra, a artéria leva sangue rico em oxigênio. É só você ter gordura dentro de uma artéria. Essa artéria está cheia de gordura, o sangue não está passando e essas células vão morrer. Eu chamo de infarto, tá bom? Vou dar uma pausinha e eu volto daqui a pouco. Voltando de novo. Então veja, eu tenho um vaso, esse vaso começa a acumular gordura, colesterol,
gordura, tá certo? Essa gordura ela vai aumentando e aí, ó, fecha. Gente, fechou. Essa parte aqui, ó, fechou, cheio de gordura. Essa parte aqui que tá cheia de gordura, o sangue não vem. O sangue rico em oxigênio não vem. E aí o que é que acontece? Presta atenção. Meu corpo diz o seguinte: estou bombeando sangue, mas está chegando uma área que não está chegando, não está recebendo sangue. Não está recebendo sangue. O que é que meu corpo diz? Bombeia mais. Então o que acontece, gente? O coração, inocente, o bichinho, começa, ó, a bombear mais, bombear mais, bombear mais. Porém, não está chegando sangue. Quanto mais ele bombeia, mais gasto esse coração tem. Pá, pá, pá. Mas veja, tem uma parte que está morta. Uma parte que não está batendo. E o que é que acontece no infarto? Quanto mais rápido o profissional de saúde intervir, entrar com oxigênio, entrar com captopril, quanto mais rápido a gente intervir, mais rápido a gente diminui a lesão nesse paciente. Antônio, não entendi. Vamos lá. Essa parte está morta. Meu coração não sabe que essa parte está morta. O que o meu coração sabe é que aqui não está chegando. Então o que o meu coração faz? Bombeia mais sangue, mais rápido. O coração bate com mais intensidade. Taquicardia sinusal, tá? E aí o coração vai, ó, bombeando tão rápido que ele chega em taquicardia ventricular. Ele bate tão rápido que ele começa a balançar. Ele fibrila. Chega um tempo que ele está tão cansado que ele para de vez. Tá certo? Então isso é o passo a passo daquele infarto fulminante. Então o que é o infarto fulminante? O infarto fulminante cardíaco, porque existe infarto fulminante em outras partes do corpo, o infarto fulminante cardíaco é aquele: o paciente está lá andando na rua, de repente ele sentiu a dor, que eu chamo de angina. Sentiu a dor. E aí o coração dele descompensa e ele morre. Tá certo? Então o primeiro sinal de obstrução, de doença arterial coronariana, o primeiro sinal de infarto é a angina. É a dor que esse paciente tem no peito. Vou falar aqui para vocês daqui a pouco sobre isso. Aqui nessa imagem que vocês têm no material de vocês, é justamente mostrando o coração, né, com a gordura aqui, olha, o trombo, né, o ateroma, obstruindo essa passagem. Tá certo? E aí o que acontece? O paciente que tem doença arterial coronariana, ou seja, que tem gordura na artéria do coração, ele vai ter a angina, que é a dor. Essa angina, que é a dor que esse paciente tem, pode ser estável ou instável. Qual a diferença entre eles? A angina estável é aquela dor que o paciente tem no esforço. Por exemplo, o paciente está em casa, sentado assistindo televisão, não está sentindo nada. Se levantou, foi limpar o quintal, foi dar uma limpadinha na casa, sente uma dor. Ou seja, essa é uma angina estável. Por que estável? Com esforço. Tá certo? A angina instável. Instável, gente, com I. É aquela dor que o paciente tem em repouso. Tá sentado assistindo televisão, uma dorzinha no peito, né? Tá jantando em casa com a família, uma dorzinha no peito. Ou seja, o paciente faz nem esforço. Gente, ei, presta atenção. Paciente que está fazendo esforço, ele precisa bombear mais o coração dele bate mais. Então, o coração já tem uma feridinha lá, já tem célula morta, né? Já tem um infarto no coração. Se ele está fazendo esforço, esse coração vai bombear mais, mas ali tem uma ferida, tem uma lesão, tem uma célula morta, então esse coração vai sentir dor. Então é a angina estável, é com esforço. A angina instável é aquela dor que eu estou aqui sentado com vocês. Bom, gente, essa é a minha aula, de repente eu estou sentindo uma dor, sentindo um incômodo, tá certo? E sem fazer esforço, apesar que da aula é um pouco de esforço, até porque eu tenho que gritar para vocês ouvirem aí. Mas instável é sem esforço, tá certo? É o paciente sentado, de repente ele sente aquela dor. E aí preste atenção como é essa dor, minha gente. A angina, que
que é a dor, ela tem o maior centro de dor aqui, olha, nessa região do peito. E é uma dor que se estende para o braço esquerdo, tá bom? Cuidado com a coisa. O paciente, ele pode ter apenas uma dor aqui, ó. Uma dor na mandíbula. Pode ser infarto. O paciente está com uma dor aqui, é uma gastrite, é gases, é uma gastrite, é gases. Pode ser infarto. O paciente está com a dor só de um lado do corpo, só na mão. Pode ser infarto. Nem sempre a dor de infarto é do peito irradiando para o braço. Pode ser só mandíbula, pode ser só o braço direito, pode ser só uma dor nas costas, pode ser só uma dor no estômago. Então, não pense que angina sempre vai ser dor no peito irradiando para o braço, não. Na maioria dos casos, sim. Mas pode ser que seja só uma dor realmente na mandíbula e seja um infarto, tá bom? Além disso, os outros sintomas que o paciente sente quando tem a angina, que é essa dor, ele vai ter mal-estar, ele vai ter dispneia, que é a dificuldade respiratória, sudorese, começa a suar em excesso, náusea, vômito e desmaio. Minha gente, então, tô com a dor no braço, tô suando muito, uma respiração ofegante, pode ser infarto? Pode. Tô com a dor na mandíbula, vomitando, suando, uma dificuldade respiratória, pode ser infarto? Pode. Tô com a dor no peito irradiando para o braço, pode ser infarto? Não, boa parte sim, tá bom? Então, desconsiderem acreditar que infarto é só dor no peito que irradia para o braço. Não, existem também outros sintomas que a gente pode encontrar no paciente com infarto. E aí eu quero que vocês prestem mais atenção ainda. Veja a importância do eletrocardiograma, viu? O paciente, ele pode ter exame físico normal. Como assim, Antônio? O paciente está infartando, pressão arterial normal, frequência cardíaca normal, pulso normal, temperatura normal, tá? Ele pode ter, então não é sempre não. Possa ser que o paciente esteja com sintomas, você verifica a pressão arterial dele, normal. Frequência cardíaca, normal. Pulso, normal. Tá? Normal que eu diga dentro do padrão, tá certo, gente? No caso de adulto, de 60 a 100. Tá? Então você pode ter isso no paciente com infarto cardíaco. Sudorese, palidez, o paciente está pálido, pode ter uma associação do infarto. E aí vem aqui comigo, ó. Ele pode ter hipertensão ou pode ter hipotensão. Paciente infartando, pressão arterial dele abaixo do normal. Poxa, ele está com nada nenhum. A pressão está baixa. Epa, pode ser infarto. Pode ser infarto. Tá certo? Aqui, olha, taquicardia. E isso é importante. Grifem aí. Não que eu falei que seja importante. Mas circula isso aqui, ó. Estertores pulmonares. O que é isso? Vamos lá. Paciente está com o coração bombeando. Pá, pá, pá. O sangue indo para o pulmão, do pulmão volta, corpo, coração, pulmão, volta, corpo. O coração está com deficiência. Ele não está mais bombeando igual, porque tem células mortas. Então ele começa a bombear mais fraco. O que é que acontece? Começa a acumular sangue dentro do pulmão. O sangue do pulmão não desce direito. Por quê? Meu coração, gente, ele não está mandando tanto sangue para fora. Então o pulmão não consegue mandar a quantidade completa para o coração de novo. Começa a acumular líquido dentro do pulmão. Quando você vai fazer a ausculta, o pulmão do paciente está fazendo som. Por quê? Acúmulo de sangue dentro desse pulmão. Tá? O pulmão não está colocando o sangue todo para fora. Então isso é muito importante, porque às vezes o paciente infartou em casa mesmo. Infartou em casa, quando você vai fazer, né, a massagem cardíaca, tá certo? E tem algumas pessoas que fazem a ventilação, né, que a gente sabe que alguns protocolos recomendam não ser feito, tá certo? A ventilação, né, boca a boca. Quando você faz, você vai ouvir que vai fazer assim, ó, como se tivesse água dentro do pulmão, né? Então, ou seja, o paciente está afogado de sangue, ele morreu, né? Está com muito sangue dentro do pulmão já, porque o coração ele não está bombeando direito.
Então começa a acumular sangue dentro do pulmão. Depois, se tiver dúvida nessa explicaçãozinha, quiser que eu faça um desenho para vocês entenderem melhor esse ciclo, eu faço, tá certo? Olha aqui uma coisa importante. Eletrocardiograma de um paciente que tem infarto. Olha aqui, ó. Aqui é normal, né? Onda P, QRS, onda T. Onda P, QRS, onda T. Aqui embaixo o paciente com infarto. Veja o que acontece. Onda P, QRS, veja que desce muito. Por que desce muito? O coração está sem energia. Veja que a onda T quase não se forma. A onda T ela é muito baixa aqui, ó. Por quê? O coração não tem força. Você lembra que eu falei para vocês que a onda T ela significa o relaxamento do ventrículo? O coração não está conseguindo relaxar. Ele está trabalhando, ó, em excesso, ele nem relaxa direito. Por isso que vem a taquicardia ventricular e por isso que vem a fibrilação. Tá certo, gente? Gente, bora tentar associar isso com a aula de eletrocardiograma, tá bom? Vamos tentar associar isso, por favor. Então veja aqui, olha. O paciente ele tem onda P, QRS, veja, ele não consegue voltar para relaxar. Por quê? Está trabalhando em excesso, tá bom? Então isso aqui é desnível de ST. Desnível de ST. É um coração que está infartando. A tendência desse coração, gente, é chegar um momento ele só descer. Descer, descer e parar a sistolia, tá bom? Aqui é aquela questão da aterosclerose, que eu já falei a vocês já muito hoje, que é o acúmulo de gordura e aí diminui o fluxo sanguíneo, tá certo? Como eu falei para vocês, né? A aterosclerose, que é o acúmulo de gordura, é assintomático. Então eu me lembro que Antônia me perguntou se está associado com o derrame, né, que é o AVC. Tá aqui, ó, um exemplo, não no meu caso, se Deus quiser, mas tá aqui na minha cabeça, por exemplo, um vaso meu com gordura obstruindo. Chega um momento que vai fechar e aí eu vou ter o AVC isquêmico. Não tem um sintoma, gente. Eu estou aqui vivendo hoje, não sei se na minha perna tem um vaso que está com gordura obstruindo, se no meu fígado tem um vaso que está com gordura obstruindo. Vai chegar um momento que esse vaso, sem eu ter nada antes, ele vai fechar. E aí é quando eu vou ter o sintoma. Por exemplo, um infarto cardíaco, um infarto ocular, um AVC isquêmico. Eu estou aqui, de repente acordei, o braço torto, a boca torta. Nossa, gente, como isso? AVC isquêmico. Já está aqui, ó, juntando gordura há muito tempo. Só que a gente não tem sintoma. A aterosclerose não tem sintoma, gente. A gente só vai saber realmente quando vem de uma vez só. Antônio, como é que eu vou saber? Estou preocupado. Como é que eu vou saber se eu tenho ou não aterosclerose? Você tem que fazer uma angiografia, que é um exame de imagem de todos os vasos sanguíneos. E isso não é comum. Você não chega no médico, opa, tudo bem, boa tarde, eu quero fazer uma angiografia. Não é comum, né? Então, infelizmente, a gente só sabe se tem gordura ou não acumulando quando realmente vem um sintoma, tá bom? Então, aqui é falando, né, que o paciente não tem sintoma, tá certo? Nenhum. Esse acúmulo de gordura vai causar uma isquemia, que é uma diminuição do fluxo. Esse sangue vai diminuindo, até chegar um momento que fecha tudo. E aí não chega sangue mais de canto nenhum, tá certo? Já falamos para você que a aterosclerose está associado com pacientes que tem pressão arterial elevada, paciente diabético, paciente que tem alto nível de colesterol, paciente que faz uso do cigarro, paciente que tem doenças renais e paciente que tem família, casos de aterosclerose, né? Porque também existe um fator genético associado, tá certo? E aí, gente, tem os fatores de risco. Quem são os pacientes que têm risco de ter esse acúmulo de gordura maior do que outro? Olha, paciente que tem alto nível de colesterol, paciente que tem uso de cigarro, paciente hipertenso, paciente diabético, mulheres que têm falta de estrógeno, tá certo? Estrogênio, que é um hormônio muito importante nessa mulher, paciente que não faz atividade física e paciente obeso. Esses riscos aqui, gente, são riscos modificáveis. Por quê? O paciente é obeso, eu oriento a ele a diminuir o peso. O paciente tem alto risco, tem alto nível de colesterol, eu converso com ele para diminuir o nível de colesterol.
paciente não faz exercício físico. Eu converso com ele para ele fazer exercício físico. Então isso aqui são riscos modificados. Mulher não tem estrogênio, está em falta. Eu faço com ela uma reposição de estrogênio. Então eu consigo modificar. Mas aí tem os riscos não modificáveis. Quais são os riscos não modificáveis? Aquele que não tem como mudar nunca, que são aqueles determinantes naturais, que você já nasceu com aquilo. Então, por exemplo, histórico familiar. Minha mãe teve aterosclerose, meu pai teve aterosclerose. Eu tenho como mudar isso? Não tenho. Paciente que tem uma idade mais avançada. Eu tenho como diminuir a idade de um paciente? Não tenho. Paciente do sexo feminino, sexo masculino que tem maior tendência a ter aterosclerose. Eu tenho como mudar o sexo da pessoa? Não tenho. Não tenho, né? Paciente negro que tem uma tendência maior a ter aterosclerose. Eu tenho como mudar a raça de uma pessoa? A etnia de uma pessoa? Não tenho. Então isso aqui são riscos não modificáveis. Aqueles riscos que a gente não muda. Sintomas. Já falei para vocês que não tem sintoma, tá certo? O sintoma realmente vem na hora na hora do infarto, realmente. Então, por exemplo, se for cardíaco, o paciente vai ter uma angina, que eu já falei para vocês o que é, tá certo? Se for, por exemplo, no membro inferior, na perna, o paciente vai ter uma perna um pouco mais pesada, cansada. Se for no sistema nervoso central, o paciente vai ter um AVC. Se for no fígado, o paciente vai vir logo com a cirrose. Então, os sintomas, gente, não tem sintomas. Eles já vêm de uma vez só. E aí, pronto, o paciente já está com a doença. Tá bom? Aqui falando de novo sintoma, você lê aí numa matéria de vocês. Diagnóstico. Como é que eu vou fazer o diagnóstico do paciente, né? Se tem ou não aterosclerose. Como eu já falei para vocês, o diagnóstico é por imagem. Uma angiografia, o exame de todas as imagens. Então, ó, pode ser feito uma cintilografia, o paciente toma uso de, esqueci o nome, de contraste e faz uma tomografia, aí você consegue ver todos os vasos desse paciente. Pode ser feito um eletrocardiograma, quando é o caso do infarto cardíaco. O eletrocardiograma, ele é muito importante porque a gente consegue visualizar aquele desnível de ST, tá? Ecocardiograma e a ultrassonografia. Agora, eletrocardiograma, ecocardiograma e ultrassonografia é para o coração, tá certo? Cintilografia para todos os vasos do corpo, tá certo assim? Tratamento, Antônio. Meu Deus, eu estou com uma trombose, ó. Eu estou com aterosclerose. Descobri que eu tenho um vaso meu no coração que está obstruído. Descobri que na minha perna tem um vaso obstruído. Qual o tratamento? Cirurgia. A cirurgia é angioplastia, né? Pegar aquele vaso e retirar. Já ouviram falar, com certeza, de ponto de safena, né? Então o paciente tem aqui, ó, vamos lá, volta o lado todo. Volta tudo para o coração. O paciente tem aqui obstruído. O médico percebeu, o paciente está com queixas, foi feito um eletro, viu que ele tem um vaso obstruído, tá certo? Então o que eu vou fazer com esse paciente? Bora fazer uma ponte de safena ou um cateterismo, né? Eu pego um pedaço do vaso da artéria magna, né, da safena magna, venho e coloco aqui, ó. Tá aqui obstruído. Eu corto aqui, faço uma ponte e eu ligo o vaso daqui para cá. Pronto. Aqui fica obstruído, aqui eu faço uma ponte de safena. Eu ligo o sangue daqui para cá. Então aqui não tem mais, mas eu acabo nutrindo aqui. Então isso é a ponte de safena, tá certo? Posso fazer um cateterismo. O que é o cateterismo? É introduzir um vaso, um catéter, desculpa, dentro da artéria, que vai até o coração por vídeo, tá? E aí eu vou lá e mexo nessa artéria que está obstruída, tirando aquela gordura. E posso também fazer um uso de um stent, que é feito uma rede. Vou mandar um vídeo para vocês. E essa rede vai lá no vaso e abre, fazendo com que aquele sangue volte constantemente. Cuidado de enfermagem, né? O que é que a enfermagem pode fazer com o paciente que tem angina? Incentivar o hábito, falar com que esse paciente, incentivar o hábito de parar de fumar, para que ele não fume, tá? O uso da alimentação saudável, orientar exercício físico junto com o educador físico, cansado, junto com o educador físico, tá certo? Para que esse paciente ele volte a treinar e orientar o paciente a ter um peso saudável, tá certo? Vou dar uma pausadinha agora para beber água, daqui a pouco a gente volta. Então, a gente já falou o quê? Já falamos que o paciente tem
uma placa de gordura, que eu chamo de ateroma. Já falei que essa ateroma ela é assintomática, o paciente não tem sintoma. Já falei que existem riscos modificáveis e existem riscos não modificáveis. Vamos falar agora do infarto cardíaco, tá bom? Temos vários infartos, já falamos sobre isso, mas agora a gente fala do infarto cardíaco, porque a gente está falando de coração. Nossa aula agora é de sistema cardíaco, então eu vou falar do infarto cardíaco, tá? Então, vê só. No infarto cardíaco, né, no infarto do miocárdio, eu vou ter aquela artéria que nutre o coração. Essa artéria foi obstruída, não está chegando sangue suficiente e o meu coração começa a morrer. As células do meu coração começam a morrer. E aí, o paciente, devido a esse fluxo reduzido, certo? Esse paciente vai ter o que a gente chama de angina. O que é essa angina, né? Eita, não é agora não. O que é essa angina? É a dor no peito que esse senhor aqui está apresentando. Essa dor no peito que irradia para o braço, que vem para a região da mandíbula, tá? Que pode parecer uma gastrite, que pode ir para as costas, que pode ir para o braço direito. Então, assim, existem vários sintomas na angina. Também falei para vocês que tem a angina estável, que é aquela que eu faço durante o esforço, e existe a angina instável, que é aquela que eu sinto em repouso. Estou parado, senti uma dor, tá certo? Então, existem esses dois tipos também de angina. E aí, o que acontece, né, gente? Como é que acontece esse infarto? O que acontece no nosso paciente? Então, eu vou ter um vasoespasmo, né, isso? Que é quando esse sangue não está chegando o suficiente. Vai ter uma diminuição desse oxigênio e o paciente tem um ataque cardíaco. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, em paciente que faz uso de cocaína, drogas, né? E aí ele tem, às vezes, ele teve uma overdose. Nada mais do que isso, né, gente? É o coração ali que não suportou essa frequência cardíaca elevada. Então, vem aqui comigo, gente. Olha, eu tenho uma oclusão da artéria, né? Essa artéria, ela fica obstruída, não passa mais nada. Não chega sangue para minhas células cardíacas. Meu coração entra em ataque. O que é isso? Ele pensa assim, gente. Isso é muito importante, essa historinha. Eu estou bombeando para o corpo todo. Porém, eu estou percebendo que uma parte do meu coração não está recebendo. Então, bora bombear mais. Só que quanto mais ele bombeia, mais células morrem. Olha, meu coração, ele está bombeando para poder chegar sangue naquela parte que morreu. Só que quanto mais ele bombeia, quanto mais ele gasta energia, mais célula morre. E aí, o paciente ele tem infarto. Ele vai infartar, tá? Porque vai morrer as células dele do coração. Chega um momento que não dá conta, não suporta. Então aqui, ó, essa frase é muito importante que diz, ó, tempo é músculo. Por quê? Primeira coisa, meu coração infartou um pedacinho só. Infartou só um pedacinho do meu coração, uma parte só. Não volta mais. E outra coisa, o nosso coração ele é vingativo. As células do nosso coração são vingativas, tá certo? Então, esqueça o negócio de romance, de amor. Nosso coração ele é vingativo. O que acontece? Quando uma célula do meu coração morre, ela libera uma substância chamada de creatina quinase, CK. Essa substância mata a célula do lado. É o que, Antônio? Vê só. Vê a complicação. Tempo é músculo. O que eu quero dizer a vocês? Tá ali meu coração bombeando. Pá, pá, pá. Percebeu que tem uma parte que não está recebendo sangue devido à artéria obstruída. O que é que meu coração faz? Tenta bater mais rápido. Só que isso aqui, gente, essa batida mais rápida de coração gasta mais energia. Morre mais célula. Quando uma célula cardíaca minha morre, ela mata a do lado. Quando a célula do lado morre, ela mata a outra, mata a outra, mata a outra, mata a outra. Meu coração vai matando as suas próprias células, devido a essa substância que libera, que é a creatina quinase, CK, tá certo? Eu vou falar sobre ela daqui a pouco de novo, tá? E aí o paciente chegou
no pronto-socorro, chegou no atendimento, é muito importante que seja feita com esse paciente um eletrocardiograma. Passa, minha gente. Oxi, parou agora. Calma. Pronto. É muito importante que seja feito nesse paciente um eletrocardiograma. Por quê? No eletrocardiograma, vai observar que o paciente está tendo um desnível de ST. Onda P, QRS, T. O T é para estar aqui, ó, nesse nível. E ele começa a cair. Ou seja, é infarto. Então o eletrocardiograma é um exame crucial, muito importante para detectar infarto. E lembre-se de uma coisa, que é o pior que eu vou dizer para vocês. Às vezes, o paciente está infartando e o eletrocardiograma dele dá normal, viu? Às vezes, o paciente está infartando e o eletrocardiograma dele dá normal. E aí, né, o que a gente pode fazer, Antônio, nesse paciente? Exame de sangue, que eu falo para você daqui a pouco quais são. Então, o paciente ele vai ter, ó, dor torácica repentina, uma dor, né, indicativo de infarto, uma dor. E aí, atenção, como eu falei, o eletrocardiograma pode estar normal, a dor é estável, o paciente ele vai ter ansiedade e inquietação pela dor, ele vai ficar inquieto, ele vai ficar ansioso, ele pode ter a pele fria, pálida e úmida, tá certo? Então são sinais que a gente pode encontrar no nosso paciente. Além disso, o paciente ele pode ter dispneia, né, que é a dificuldade respiratória, ele pode ter estertores, que é aquele som no pulmão devido àquele sangue que eu já expliquei a vocês que fica ali parado. Ele pode ter náusea, vômito, a urina pode diminuir, pele fria, pegajosa, pele úmida, ele vai estar ansioso, inquieto, ele pode ter distúrbios visuais, começar a ver embaçado, né? Não conseguir visualizar as coisas direito, né? Tudo isso devido ao infarto, porque como o coração dele não está funcionando corretamente, ele acaba diminuindo a quantidade de sangue chegando aqui, ó, no sistema nervoso central. Começa a diminuir a quantidade de sangue chegando na região periférica. Então ele começa a ter vários sintomas associados ao infarto. O eletrocardiograma, eu já falei para vocês, né, que ele deve ser feito imediatamente. É o técnico de enfermagem que faz isso, tá certo? E aí, você tem que observar nesse paciente o desnível dessa onda, tá certo? É como eu falei para vocês, não é para vocês saberem dar diagnóstico não, porque o técnico de enfermagem ele não dá diagnóstico, mas pegou o eletrocardiograma, viu que está alterado, viu que está diferente, olha, enfermeiro, olha, médico, ó, vê só isso aqui, tá estranho, não tá? Então assim, é para vocês identificarem, tá? Então a aula do eletrocardiograma não é para vocês saírem aí na rua dando diagnóstico não, é para vocês saberem o que é normal e o que é diferente. Então, no paciente que tem infarto, a onda ST, a onda T dele tem essa dobrinha aqui, ó, caindo. Isso é indicativo de que o paciente está infartando, tá certo? Então, o normal é assim alterado. Então, eu quero isso de vocês, gente. Quero que vocês olhem o monitor cardíaco do paciente e digam, epa, esse paciente aí está entrando em colapso, tá? Liga logo para a equipe, liga logo para o enfermeiro, chama logo o médico, esse paciente aqui vai parar. Isso é o que um técnico de enfermagem tem que fazer dentro de uma clínica médica, dentro do setor de emergência, tá certo? É ficar atento a isso aí e entender como funciona, tá certo? Olha, também pode ser feito com o paciente um ecocardiograma. O ecocardiograma é um exame médico e ele vai detectar o som do fluxo cardíaco. Minha gente, às vezes não tem nem máquina de eletrocardiograma, vai ter um médico disponível para fazer um eco. Então assim, em serviço público é muito difícil a gente ter um médico para fazer um eco, tá certo? Então, o que a gente faz realmente na serviço de emergência, chegou um paciente, é fazer um eletrocardiograma. Se por acaso a gente tiver no serviço e tem um médico que faça um eco, ele vai pedir um eco também para poder fechar mais ainda o diagnóstico, tá certo? Olha aqui uma coisa, rapidinho. Existem alguns exames de sangue, que a gente pode usar para o diagnóstico do eletrocardiograma. Primeiro exame qual é? Creatina quinase.
Você lembra que eu falei para vocês que quando a célula do coração morre, buf, ela libera uma substância que mata a célula do lado? Creatina quinase. Minha gente, vê só. A creatina quinase é para estar dentro da célula. Se ela está fora da célula, quer dizer que a célula se rompeu. Logo, infarto. Deu para entender? Vamos lá. Creatina quinase é uma célula que mata a célula do lado. Beleza. Creatina quinase é para estar dentro da célula lá no coração, não é para sair. Se eu faço exame de sangue e eu vejo creatina quinase no sangue do paciente, saiu da onde, minha gente? Da célula do coração. Ou seja, tem paciente infartando. Esse paciente está infartando. Por isso que tem creatina quinase no sangue dele correndo. Porque não é para estar no sangue. Certo? Outra coisa que a gente pode encontrar, a mioglobina. A mioglobina é uma proteína que está dentro da célula cardíaca também. Oxente, fiz exame de sangue e encontrei mioglobina passeando no meu sangue, passeando no dedo do pé. De onde saiu essa mioglobina? Do coração. Ou seja, tem célula morrendo no coração. Troponina. Troponina também é uma proteína que é responsável pela contração cardíaca. A célula morreu. Ela precisa de troponina? Não, ela morreu. Fiz exame de sangue e encontrei troponina passando no meu sangue. Oxente, saiu da onde? Saiu do coração. Então, tem célula morrendo lá no coração. Então, exame de sangue. Paciente chegou. Todos os sintomas lá indicativos de infarto. Foi feito o eletrocardiograma. Não apareceu nada no eletrocardiograma. Mas aí a gente sabe que os sintomas dele é sugestivo de infarto. Bora fazer exame de sangue? No exame de sangue vai detectar o quê? Creatina quinase, mioglobina e troponina, que são células que é para estar dentro do coração, não é para estar passeando no sangue. Se for encontrada no sangue, é porque ela saiu da célula do coração, ou seja, a célula morreu, tá bom? Então, isso aqui são exames de sangue muito importantes no caso de infarto do nosso paciente. Tratamento médico. O que é que o médico tem que fazer durante um infarto? Primeira coisa, né? Olha, cuidado para não confundir infarto com parada cardíaca. O infarto, ele vem primeiro, depois é que vem a parada cardíaca, tá? Certo? Então, ó, o paciente chegou com infarto, ele não parou ainda, o coração está batendo ainda, mas ele está com infarto, está tendo infarto, ou seja, está morrendo mal as células. O que é que o médico tem que fazer? Minimizar essa lesão, prescrevendo captopril de 25 mg, tá certo? Preservar a função miocárdica e evitar complicações nesse paciente. Quais são os medicamentos que a gente vai utilizar? Né? Quais são os medicamentos utilizados? As classes medicamentosas. Lembra aí da professora Carol, né? A gente vai utilizar trombolíticos, tá certo? Para poder evitar a formação de trombos devido a esse sangue que está passando de forma errada. Analgésico para dor, angina causador, é uma dor muito forte, então analgésico. E inibidores de angina conversora de angiotensina. É o que, Antônio? Relaxa, gente. Captopril, tá? Dá um captopril para esse paciente de 25 mg sublingual, debaixo da língua dele, para poder a gente tratar. Isso é uma coisa que você vai ver muito em policlínica, se você trabalhar em policlínica. Às vezes chega o paciente infartando e o médico ele não está, o médico está em outro local. Mas aí você sabe que todos os sintomas daquele paciente é sugestivo de infarto, né? Antônio, isso que está dizendo é coerente? Não é coerente, mas acontece de ser feito no paciente um captopril sublingual até a chegada do médico, tá? Acontece isso. Claro que eu não estou recomendando a vocês, porque isso é antiético, coisa que acontece, que vocês vão ver isso acontecer, tá? O que é que a enfermagem vai fazer? Cuidados de enfermagem. Primeira coisa, avaliar a dor. Essa dor está aumentando? Essa dor está diminuindo? Tá? Melhorar a função respiratória com o uso de oxigenoterapia. Fazer uma oxigenoterapia. Por que, Antônio? Gente, vê só. Esse paciente está com o coração bombeando de forma errada. Não está chegando oxigênio nas células. O que é que vai fazer a oxigenoterapia? Dar oxigênio, certo? Então, oferecer oxigênio para esse paciente, reduzir a ansiedade, porque o paciente fica muito ansioso devido à dor, e promover nesse paciente cuidados, orientações domiciliares. Por exemplo, o paciente ele mora no último andar, é uma casa que não tem, um edifício que não tem elevador.
Eu não vou dizer esse paciente que tem que ficar em casa o dia todo. Eu tenho que orientar ele a o quê? Diminuir os esforços, tá? Evitar subir escadas, evitar fazer muita atividade física. Então não é que ele seja proibido de realizar atividades. Eu tenho que dar a ele orientações para que ele possa ter uma vida saudável, uma vida em casa. Tá certo? Então assim, gente, por hoje é só. Essa é a aula de hoje, que é a aula de arteriosclerose, de infarto agudo do miocárdio, tá bom? Vou passar para vocês um vídeo, quero que vocês assistam esse vídeo, que ele mostra tudo que eu falei acontecendo num paciente de verdade, tá certo? O coração cheio de sangue, o coração parando, a creatina quinase, ele mostra tudo que eu falei para vocês. Eu quero que vocês assistam esse vídeo agora. E é isso, tá bom? Beijo para vocês, obrigado pela oportunidade, tchau, tchau.